Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal trazendo mais um corte para vocês que nós vamos reagir juntos aqui. Esse corte aqui do canal Thiago Life, que deu aula em análise sobre a atuação do Mengão na estreia do Super Mundial de Clube, vencendo o Esperance por 2-0. Então já vai deixando o seu like, se inscreva, ativa o sino, vamos aqui para esse corte. Com isso, pô. Você vê a final da Champions, você vê jogo da Premier League, você vem falar pra mim que legal é o futebol sul-americano do Boca Juniors. Por favor. Isso é muito. Isso é o viralatismo. Isso, eu tô revoltado hoje. Isso é o viralatismo assim na sua essência. Falar que o que o Boca Juniors faz é legal. Pelo amor de Deus. Sabe quem é legal? Agora o chat vai derreter. Agora o chat vai me matar. O Flamengo é legal. O jeito do Flamengo jogar é legal. Eu gosto de ver o Flamengo. Eu gosto do Felipe Luiz. Fome pela bola. Não para de jogar. Cai o ritmo, claro, porque os caras não aguentam. Falei isso lá atrás. Esse jeito de jogar do Flamengo é muito legal. É a bola, é a intensidade, é gastando o máximo de energia o tempo inteiro, mas a barrinha fica roxinha ali rápido, porque os caras cansam. Então é impossível jogar desse jeito 90 minutos. Quem foi que falou isso na coletiva outro dia? Algum técnico grande falou que é impossível. Foi o Luiz Henrique. Falou que é impossível um time jogar desse nível 90 minutos. Não dá, nem o Paris Saint-Germain joga no topo 90 minutos. Eles não conseguem. Então eles estavam falando disso aí, eles estavam falando sobre o Luiz Henrique, sobre intensidade. Eu adoro ver o jeito do Flamengo jogar. É arriscadíssimo, já tem um corte meu falando disso. Porque foi um festival, um buffet de lesões nesse primeiro semestre. O que teve de posterior da coxa no Flamengo foi uma grandeza. Mas é legal de ver, porque o Flamengo tem fome, o Flamengo quer a bola, quer jogar, quer tentar, pressiona, perde a bola, fica nervoso. O Pedro perde a bola, ele sai correndo atrás dos caras e tenta pegar a bola de volta. Isso é legal de ver. O Ancelotti fez um pouco disso também na seleção, né? Aqui no jogo na arena do Corinthians, na Neoquímica. De querer a bola, querer jogar, cara. Isso é legal pra caramba. Então a gente, em vez de ficar valorizando o Boca, porque tá, a transmissão, as duas, estavam derretendo. Ai, o Boca. É uma porcaria isso aí. Tem que valorizar o que o Flamengo fez. Querer jogar, pô. Tem que valorizar o Paris Saint-Germain, que quer jogar. Tem que valorizar o time que mesmo ali tá tentando jogar. Mesmo o Auckland City lá tomando 10, tá tentando, pelo menos eles tentaram alguma coisa. Eles não ficaram se jogando no chão, os caras do Auckland, para fazer o tempo passar. Eles tomaram 10 gols. Os caras do Auckland têm muito mais honra jogando futebol, eles honram muito mais o esporte do que você ficar 5 minutos no chão, fazer uma substituição de 10 minutos. Pelo amor de Deus. Isso não é futebol, cara. Sobre o Fly, então, vamos... Ótima estreia, tá? Para Copa do Mundo de Clubes, é isso aí. É uma estreia muito boa. Vamos falar jogador por jogador, mais ou menos, assim, como é que foi a estreia? Primeira opção pelo Varela. O que vocês acharam? Correta. Correta. Achei que foi uma boa decisão, jogou bem, ajudou. E nas características que ele queria de segurar um pouco mais a lateral, um cara um pouco mais defensivo do que o Wesley, correto. Acertou. Ayrton Lucas. Era a opção que ele tinha, porque o Alex não estava escalado, estava machucado, mas cai um pouco a lateral esquerda. Eu acho que é um jogador que erra mais. Assim como o Riai errou mais no Palmeiras, eu achei o Ayrton um pouco abaixo. Assim, não sei o que vocês acharam. Gostaram do Varela, né? E o Ayrton Lucas? Achei um pouquinho mais abaixo. Sim, ele é bom lá na frente, também achei médio, né? Dali acho que destoou um pouquinho. Arrasca. O Arrasca, assim, ele engana, né, meu? Ele é muito esperto. Fisicamente ele não me parece bem, ele não me parece no mesmo nível dos outros caras. Mas, pô, mano, a frieza do tapa, né? Dentro da área, é muita frieza, é muita qualidade. Porque a hora que ele pega a bola, pô, devia ter montado no campinho. A visão dele é muito pequena ali, do buraco onde ele pode bater aquela bola, certo? A hora que ele recebe na hora do gol. Bom toque para trás foi do Luiz Araújo, né? Mas a hora que ele recebe, ele tinha só um lugar para bater ali. E, pô, ele bate exatamente naquilo ali, com uma displicência de treino, assim, que é muita frieza, muita qualidade no gol do Arrasca. Mas ele sofre com esse time do Flamengo, com essa intensidade que o Felipe Luiz quer. Assim, ele até economiza, o Felipe Luiz não deixa ele correr tanto, mas ele sofre. Luiz Araújo, bom, belíssimo tapa no segundo gol. Ô, chat, o Luiz Araújo foi formado em qual time, vocês sabem? Eu esqueci.
De onde era o Luiz Araújo? Ó que eu volto pro início da live, hein? Mas belíssimo tapa. E meio campo. Eu já tinha chamado a atenção aqui de vocês que o Flamengo gosta de jogar com 2 volantes em linha. Ontem o Felipe Luiz falou pela primeira vez isso na coletiva, né? Que jogava o Gerson um pouco mais solto, mas jogava, por exemplo, Eric e De La Cruz sempre em linha, sempre assim sincronizadinhos. E agora é o Jorginho, que entrou ontem, e ele falou, eu gosto de jogar com 2 volantes em linha, né? Os 2 sempre fazendo a mesma função. Cara, o Jorginho jogando com 2 volantes ali, ele vai deitar, porque no Arsenal, e o Felipe Luiz também falou isso, o Arsenal joga com um volante só, e é meio roubada, né? Jogar com um volante só ainda no futebol europeu, naquela correria. Cara, o Jorginho foi super bem, parecia que estava lá há 30 anos jogando, bons passes, errou muito pouco, deu muita segurança, caía para sair jogando, super bem o Jorginho, excelente contratação do Flamengo, ainda ele tem bola parada, ele bate pênalti, ele sabe organizar o time, é um belo cara, todo mundo gosta muito dele, quem joga com ele gosta muito dele, então assim, foi bem demais o Flamengo para trazer o Jorginho, e ontem, para mim, um dos melhores em campo. O que vocês acharam do... Tô ouvindo um apitinho. Será que é o computador esquentando? Não. Tô ouvindo um apito. Não. Vocês curtiram? E o Sperrance, o que bate? Pelo amor de Deus, vocês estão loucos, cara. O Sperrance era só machadada. Pegou na bola, pimba, machadada. Os caras bateram demais no time do Flamengo. Até, devia ter expulsado um monte de gente ali, porque era só porrada. Conclusão do que a gente viu, então, de Chelsea e Flamengo. Se o Chelsea jogar contra o Flamengo nessa preguiça, o Flamengo tem uma excelente chance de fazer um resultado histórico e, finalmente, um time sul-americano vencer um europeu. Porque o Flamengo briga muito pela bola, e se o Chelsea jogar naquela preguiça que jogou, apesar de ter qualidade para sair, velocidade, eu acho que a gente tem boa chance, tá? Estou torcendo, lógico, por todos os brasileiros. Porque tem claramente uma diferença de objetivo, de ansiedade. Eu duvido que a torcida do Chelsea estava ansiosa ontem como a torcida do Flamengo estava ansiosa ontem, como a torcida do Flamengo se manifestou em rede social e mesmo lá e foi para os Estados Unidos. A torcida do Chelsea está nem aí pro Mundial. Então, cara, estou otimista em relação a esse grupo do Flamengo. Chelsea jogou no modo avião total, cara. Tava muito ruim. Que mais, chat? Hoje tem o Flu, jogo duro. Jogo duro. O Borussia Dortmund é um time chato. Guirassi. Melhor? Diga lá, Eugênio, e traga também a sua análise, por favor. Bel, olha, eu acho que a vitória sobre o Esperance era esperada. Começou bem, Eugênio. Começou bem. Eu entendo o professor, acho que o Jorginho fez uma atuação que deu a todos a impressão de que ele já estava no clube antes. E isso é mérito da contratação. Não à toa o Flamengo está atrás do Jorginho já há meses. Desde a chegada do José Boto, né? Eles identificaram que o Jorginho era um jogador com a característica que se encaixava no meio-campo do Flamengo. E foram trabalhar esse jogador, foram buscar esse jogador e colocaram. Por isso, a gente não percebe nenhuma diferença. Pelo contrário, o Jorginho jogou melhor do que vinha jogando o De La Cruz e dificilmente sairá do time quando o De La Cruz tiver condições de voltar. Essa é uma questão, porque ele consegue dar mais mobilidade ao time do que o De La Cruz, que não tem jogado um grande futebol. Tem sido quase que burocrático o De La Cruz nessa temporada. E o Jorginho foi mais. O De La Cruz já está há tanto tempo. E aí chega o outro jogador, que obviamente é muito bom, todo mundo conhece, mas em um jogo já rende mais do que o outro que está lá há um tempão. É isso. Não é curioso? Porque o De La Cruz não vem bem desde a Copa América do ano passado. Lesões, problemas físicos e tal. Não está conseguindo jogar. E o Jorginho chegou lá, deu assistência, né? É um posicionamento que você raramente vê o De La Cruz fazer. Chegaria ao lado da área pela direita e fazer o passe. Então ele ajudou o time, ele entregou mais para o time do que o De La Cruz vinha entregando. Mas eu acho que é isso, porque é um jogador que foi pescado. É a contratação que não é a esmo, é uma contratação
certeira. Estudada, né? Estudada. Aquela que você cirúrgica. Eu quero o jogador para fazer isso. Esse cara vai chegar e vai entregar. Então foi muito bem. Não vai sair do time, assim. O De La Cruz está inteiro. A não ser que seja por questões físicas. Sequência de jogos e tal, mas eu acho que ele já mostrou mais do que o De La Cruz no jogo de ontem. O Flamengo foi aquele que a gente conhece. Um time que começa muito forte, subindo marcação, pressionando a saída de bola do adversário, sufocando o adversário. É assim em praticamente todos os jogos, né? Acho que o que impressionou foi que ele, num ambiente diferente, num Mundial de Clubes, fora de casa, contra um time que estava apoiado por uma grande torcida. Impressionante a torcida do Esperance ontem. A do Flamengo também estava muito grande, mas a do Esperance acho que conseguiu fazer mais barulho ali. A toada deles é a mesma, se o time está no ataque, na defesa, no meio campo, se está para fazer o gol, se está para tomar o gol. É a mesma toada da musiquinha deles. Eles não mudam. Então, assim, o Flamengo não sentiu nada do ambiente externo, ele jogou o jogo dele. Sabe, é o jogo de imposição. O primeiro tempo foi... O que a gente acha é o seguinte, controlou o jogo, não permitiu nada no primeiro tempo ao Esperance, mas, por outro lado, finalizou menos, criou menos situações de gol do que a gente imaginava a partir do controle de bola que o Flamengo teve. E é algo que também acontece muitas vezes no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem a bola, mas ele não consegue gerar tantas situações de gol como poderia. Eu acho que a questão de incluir mais o Pedro nisso é um problema que eu acho que tem a ver com o fato de o Pedro ter voltado de lesão ao longo do semestre, não ter ainda se fixado exatamente como o titular do comando do ataque. Para mim, o Felipe Luiz esse ano, na ausência do Pedro, a primeira parte, com o Bruno Henrique ali na frente, ele moldou o Flamengo para o Arrascaeta ser o cara da finalização. Tanto que o Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo no ano. E ontem, mais uma vez, foi ele que apareceu livre na área. Ele tem um senso de colocação muito bom. Ele percebe que os zagueiros estão mais marcando realmente o centroavante. Ele consegue sempre um espaço na área para finalizar. E ele pega muito bem na bola, não é fácil, né? Mas fez um gol fácil. Ele tem calma. Além de categoria, ele parece muito frio na hora de finalizar, né, o Arrascaeta? Porque tem muita gente que numa bola como aquela daria um bico na arquibancada. Não, ele consegue colocar no gol. Então, é um time que está moldado para isso. Só que a gente... Acho que a grande impressão é essa, né? Poxa, poderia estar gerando mais gol, mais situação de gol. E aí, no segundo tempo... Desculpa. O time perde um pouco do viço. É claro que tem os movimentos do time adversário também, né? Que abriu um jogador de cada lado, veio com modificações no intervalo, e especialmente ali pela ponta esquerda com o Belair, ele consegue o tempo inteiro tá gerando problemas no segundo tempo para o Flamengo, que começa a perder algumas bolas no meio de campo que não estava perdendo no primeiro. O adversário sobe marcação, que é uma questão para o Flamengo. Está acostumado a ver os adversários baixarem sua linha, ficarem ali atrás com medo. Quando o adversário Central Córdoba deu uma aula disso no Flamengo, no Maracanã, quando ganhou, sobe a marcação, pressiona lá na saída de bola. O Flamengo tem alguma dificuldade. E ele começou a ter um jogo no segundo tempo, no meio do segundo tempo ali, que estava preocupante. O time adversário foi crescendo, foi finalizando. Tanto que no primeiro tempo finalizou uma vez só, no segundo tempo finalizou 5 vezes. E aí o Felipe Luiz começa a mexer no time. Quando ele mexe no time, ele não tem mais aquele controle de jogo, ele passa a colocar jogadores que são mais verticais. Então, entram jogadores como o Bruno Henrique, como o Michael, como o Plata, que não são exatamente jogadores de troca de passe, mas são jogadores mais de velocidade. O Flamengo consegue o gol numa belíssima jogada, é um passe magistral do Jorginho. Por isso eu concordo com o prof, a nota tem que ser boa para ele. Não é um passe simples, não. Você vê que a velocidade que ele dá o passe, velocidade e precisão, mas a velocidade é o que quebra a defesa. A defesa está esperando ele dominar para pensar, ele já toca de primeira. E a velocidade em todos os sentidos, de raciocínio e de execução, né? Exato. Eu acho que a nota aumenta, eu concordo com a nota muito boa, por causa da circunstância. Qual é a circunstância? Uma estreia. O cara nunca jogou com esses caras. E no momento difícil, Quantos jogadores estreiam assim, parecendo que está jogando há meses ou há anos com os E é o gol que resolveu o jogo. O cara Matou o jogo ali, ali matou o jogo, exato. E é ali, um cara a bela que, finalização do Luiz Araújo. Quando ele chega, se falava muito das valências dele, não como esse quase meia que ele se apresentou. É verdade. Como um esse é um ótimo volante. ponto. Toda hora se falava dele como volante. Ele é mais que isso.
E eu lembrei do nosso critério placar, 10 para Deus, 9 para Pelé. Daí para baixo a gente estuda. Pelé não era um deus da bola? 10 para Deus, 9 para Pelé. Da bola, especificamente. No geral, é só para Deus. Mas é isso, eu achei uma boa estreia do Flamengo. Com os sustos que levou ali no segundo tempo, não foram tantos, mas aquele ponto esquerdo ali deu trabalho, mais do que se imaginava. Mas ganhou 2-0, tira o peso da estreia e vai para o jogo com o Chelsea para tentar, por que não, né? Tentar o primeiro lugar do grupo. Já. Viu que dá para ganhar do LAFC. Então o Flamengo vai passar de fase, provavelmente, é quase certo. E aí tentar se conseguir o primeiro lugar. É claro que o buraco é mais embaixo, é uma outra circunstância. Daqui a pouco a gente pode falar sobre o jogo do Chelsea. Mas tem que pensar nisso, tem que sonhar com isso. É importante o primeiro lugar para fugir do Bayern, não é isso? Porque aí, ontem nós tivemos uma amostra de Boca e Benfica, apesar do equilíbrio entre eles, um jogo mais acessível ao Flamengo do que o Bayern, né? Você já vem de uma chave com o Chelsea, aí cai com o Bayern. Não é fácil, né? O então, Bayern que ser primeiro seria muito interessante. Estreou com 10-0 sobre o Auckland, né? Olha, temos a participação da galera na hashtag F360BR. Antes da gente falar um pouco mais, já começar a projetar o Flamengo e Chelsea. Tadeu, muito bom dia, amigo Tadeu. Tá contente hoje o Tadeu, hein? Olha a camisa lá. Jorginho nos mostrou porque o Flamengo contratou. É um belo volante, com ótimos passes e... O Flamengo ao todo jogou bem, só acho que o Gerson não está na mesma rotação que o resto do time. Em geral, foi uma boa estreia. Valeu, Tadeu Cantelmo. Diria mais que um belo volante, ele está mais para todo campista. Todo campista. Boa, professor. Geraldo, bom dia. Flamengo é o melhor brasileiro no Mundial. Líder no Brasileirão. E líder em seu grupo no Mundial. É isso, não fez uma campanha tão boa na fase de grupos na Libertadores, mas passou, está nas oitavas, e a partir das oitavas começa tudo de novo, né? Maurício, bom dia! O Felipe Luiz vai ter que mudar o time contra o Chelsea. O Pedro é um a menos na equipe, sem condições de jogar em alto nível, cornetou o amigo Maurício. Vamos com números de Chelsea e de Flamengo? Então vamos lá, já está na nossa tela. Eles vão se enfrentar na próxima rodada. E a gente tem os números do Flamengo contra o Esperance e do Chelsea contra o LAFC. Posse de bola, olha aí, ó. Semelhantes os números, né? Flamengo 68%, Chelsea 65%. Finalizações, o Flamengo teve 11 contra o Esperance, 4 certas. O Chelsea teve mais destaque, né? Nesse quesito, porque teve 17 e 6 certas. Grandes chances mais do Chelsea, finalizações sofridas. O Chelsea sofreu mais. Finalizações certas sofridas. O Flamengo parece que foi menos ameaçado, né? A gente pode dizer assim, pelo Esperance do que o Chelsea contra o LA. Na verdade, os dois foram muito pouco ameaçados, né? Tem uma diferença de números, mas nenhum dos dois sofreu para vencer. São os números, Eugênio, já que você já tinha introduzido o assunto. Flamengo e Chelsea. Dá jogo para o Flamengo? Porque a gente sempre coloca o europeu em cima, acima, porque a gente sabe que a Europa está acima do futebol sul-americano. Mas nesse confronto dá jogo? Olha, Abel, vamos ver como é que vai ser. Se a gente olhar as atuações de ontem, né, o Chelsea não teve uma grande atuação contra o LAFC. Então, a partir daí, de repente dá. O Chelsea não conseguiu colocar em campo a velocidade, a intensidade que a gente está acostumado a ver na Premier League. Foi um time um pouco mais lento, claro. O primeiro tempo foi até um jogo parecido, né, que controlou o primeiro tempo completamente. No segundo começou a sofrer uns sustos a mais do que era o esperado nas transições de velocidade. Tentar entender. Claro, o Chelsea é um time que tem belos valores, alguns jogadores muito bons, de muita qualidade. O Pedro Neto, que fez o gol, para a jogada de velocidade, ele é impressionante o português. Já no Wolverhampton fazia muito bem essa jogada, então, para o Flamengo, que muitas vezes gosta de jogar com linha alta, pegar um cara desse no contra-ataque é muito perigoso, é um jogador que tem realmente muito talento para isso.
Eu acho que o Chelsea melhorou quando trocou o centroavante, né? Entrou o Delap no lugar do Jackson. Até o Jackson participa do lance do primeiro gol. Que deve ser até uma tendência para a próxima temporada, essa troca ali no troca. ataque. Mas é um jogador que se movimenta mais, dá mais opções para o time. Não sei se ele vai ser titular contra o Flamengo. Saiu do banco ontem. O Enzo também saiu do banco, até porque vinha de seleção argentina. Mas esse com certeza será titular contra o Flamengo. O Enzo Fernandes, que faz o segundo gol. O segundo gol passa pelos dois, né? Cruzamento de um para a finalização do outro. Dois jogadores que saíram do banco. Mas talvez o Chelsea já entre com uma intensidade maior contra o Flamengo, entendendo que é um adversário mais difícil. Eles sabem que é um adversário mais difícil do que o LAFC. Talvez já entrem com um ritmo, com uma intensidade diferente. É um grande jogo. O Chelsea é muito bom time. Não é o PSG, que é o melhor time, para mim, hoje do mundo. E eu acho que o Flamengo pode sonhar com tentar alguma coisa. Por que não? Não é garantia de nada. Acho que o Chelsea vai jogar mais contra o Flamengo do que jogou contra o LAFC. Mas a gente precisa ver no jogo se o Chelsea conseguirá alcançar um nível mais próximo do que ele mostra na Premier League, entendendo que é uma outra circunstância, é um outro país, é um outro gramado, é um outro clima, é um outro momento de temporada. Então, tudo isso interfere no desempenho do time. O Chelsea, de fato, não é o PSG, não é o Real Madrid, não é o Bayern, mas ele também não é o Porto, não é o Benfica. Eu acho que é um time que oscilou na última temporada, é verdade, arrancou muito bem com o Maresca, que iniciou o seu trabalho na última campanha, ele só está 1 ano no cargo, teve uma queda que eu acho que era até natural pela presença, é um time extremamente jovem, foi muito jovem ao longo de toda a temporada, e era natural essa oscilação, mas ele termina bem a temporada. Então a gente fala, o Chelsea foi regular, é uma verdade em relação à temporada, de uma forma geral. Mas é um time que foi se encontrando com uma base ali do meio de campo, quando precisou o Lavia voltando, sendo uma peça importante, até o Moisés Caicedo sendo deslocado para a lateral, ou com o Caicedo e o Enzo fazendo a dupla, nem dupla de volantes, né? Porque o Enzo tem jogado mais à frente, mais próximo do Cole Palmer. Inclusive o Enzo Maresca falou muito ao longo da temporada que ele tinha pedido muito para o Enzo fazer esse movimento, ele aparecer na área para definir como foi o gol dele contra o LAFC. É um time que acho que foi encontrando a base titular ao longo da temporada, tanto que mesmo com uma disputa acirrada por Champions League, ele conseguiu essa classificação. Então, é um Chelsea, para mim, que claramente é favorito contra o Flamengo. Isso, para mim, é nítido. Mas é um Flamengo que, para mim, tem condições de competir. Assim, seria uma surpresa vencer. Você consegue imaginar ou me dizer o que o Flamengo teria que, não sei se mudar é a palavra certa, o verbo certo, mas fazer a mais para ter um jogo equilibrado e tentar vencer o Chelsea? Eu acho que fazer de diferente do que ele faz normalmente, mais intenso? Eu acho que se adaptar ao adversário pela qualidade, até porque o Chelsea com uma... É isso aí, nação! Esse foi mais um corte que a gente preparou para vocês, trazendo novidades e informação. Pós-jogo, a mídia repercutindo aí a grande atuação do Flamengo, venceu a Esperança por 2-0. E o Mengão aí agora é líder, né? Empatado com o Chelsea. O Chelsea também venceu o seu jogo em Los Angeles por 2-0 e o Flamengo venceu outro por 2-0. E o confronto mais esperado da fase de grupo do Mengão vai ser na sexta-feira contra o Chelsea. O jogo vai ser às 15 horas da tarde. Aí sim, ó, aí o bicho vai pegar. Um jogo complicado, um jogo difícil. Dois adversários que gostam de jogar pra cima. E o Chelsea não é nenhum baba, né? A gente está falando do 4º colocado da última edição da Premier League, que é o campeonato mais difícil do mundo, né? É o campeonato nacional mais difícil do mundo, é a Premier League. Então deve ser um jogo complicado para o Flamengo. E até para o Chelsea também, viu? Não vai ser fácil não. Se o Chelsea não pode jogar o que ele jogou com o Los Angeles. Vai ser um jogo muito complicado aí para o Chelsea.